Está quase amanhecendo e a semi-escuridão projeta sombras estranhas ao longo da trilha. Oi gente, tudo bem? Eu sou Ana Lu e eu li Herdeiras do Mar, da Marilyn Brett, com tradução para o português da Júlia de Souza. A Marilyn Brett é uma escritora americana de ascendência coreana e eu ouvi falar primeiramente desse livro no ano passado, que se eu não me engano foi quando ele foi lançado aqui no Brasil, primeiramente pela tag Experiências Literárias e depois então pelo selo Paralela. Eu fiquei muito curiosa com esse livro porque ele trazia um desmembramento de um fato histórico que eu não conhecia, que é o fato de que os japoneses sequestravam garotas coreanas para servirem de mulheres de consolo dos soldados japoneses durante a Segunda Guerra. Claro, né, Segunda Guerra a gente estuda pra caramba, lê pra caramba, mas esse fato em específico eu não conhecia. Eu fiquei bastante curiosa com isso, desde então o livro entrou no meu radar, e daí quando eu e minha amiga Karina criamos o Desafio Saudoso, né, com 12 livros para 2021, uma das categorias era um livro sobre um fato que você desconhece completamente. E aí eu coloquei esse livro para cumprir essa categoria. E finalmente li. Foi uma leitura que eu fiz em conjunto com a Bárbara, do canal B de Barbárie. Se eu não me engano, a resenha dela ainda não saiu, mas foi uma leitura muito interessante de ser partilhada com ela. A gente ia lendo e mandando áudios comentando a história, então foi bastante engrandecedor, né? Eu acho que é sempre engrandecedor a gente ler com alguém e poder comentar o que a gente tá achando do livro. Então, de qualquer forma, mesmo que ainda não tenha saído, eu já deixo indicado o canal dela para que vocês confiram a visão dela desse livro quando a resenha sair. Outra coisa que eu tenho a dizer ainda antes de começar é que esse ano também, um pouco mais cedo, eu li Pachinko, que também é um livro escrito por uma escritora de ascendência coreana e que fala muito sobre a relação, né, entre Coreia e Japão, mais especificamente na colonização japonesa da Coreia, que era outro fato que eu não conhecia. E quando eu tava lendo aquele livro, né, eu tinha certeza que esse daqui ia ser um grande complemento a ele, e por isso eu até quis esperar um tempo pra ler, pra amadurecer o Pachinko e depois entrar em contato com esse aqui e não misturar as duas histórias, e certamente foi. E eu tô com cada vez mais vontade de ler mais autores coreanos pra conhecer ainda mais esse assunto, que é bastante sofrido, né, era algo que eu desconhecia e que, enfim, depois de ler Pachinko eu já sabia que eu ia entrar nesse daqui preparado pra sofrer, e ainda assim eu sinto que eu não estava. Mas vamos conversar então um pouquinho sobre esse livro. Bom, Herdeiras do Mar conta a história de duas irmãs, a Hana e a Emiko, e o livro é dividido em capítulos intercalados das duas em tempos bastante diferentes também. Enquanto a Hana a gente já começa a acompanhar em 1943, os capítulos da Emiko estão situados em 2011, e a gente vai então aos poucos descobrindo o que foi que aconteceu enquanto a autora entrega essa história. O que a gente sabe logo no início e na sinopse, né, porque a gente sabe que o livro vai falar disso, é que uma delas vai ser sequestrada pra ser uma mulher de consolo na Segunda Guerra, né? Mulher de consolo é um título, eu diria, até bonito, né? Se a gente não sabe do que se trata, e é um eufemismo muito grande pro que realmente acontecia, né? Elas eram sequestradas pra ser escravas sexuais dos soldados japoneses, enquanto elas eram ainda meninas. Então, o que acontece, né? A gente já começa a acompanhar a história das duas por meio do capítulo inicial da Hana, e a gente descobre um pouco sobre a família delas, né? Então elas eram as duas únicas filhas de um casal. A Hana era um tanto mais velha que a Emiko, cerca de 6, 7, 8 anos, não me lembro ao certo. Então ela já tinha um pouco, né, de maturidade quando essa irmãzinha nasceu, e a irmã foi vista como um grande presente pra família. Todo mundo se apaixonou por aquela bebezinha, e a Hana se sentia também um pouco como uma segunda mãe dessa menina, um tanto responsável por ela, até porque a mãe dela precisava trabalhar e ela que tinha que ficar ali vigiando a irmãzinha. Elas moram então na ilha de Jeju, e a mãe dela é uma Haineyo. Eu não sei se eu tô pronunciando corretamente, e o título desse livro vem daí também, né? Porque o que eram as Haineyos? Uma linhagem de mulheres que tinham esse trabalho de mergulhar, sem equipamento algum, mas mergulhar o mais fundo que elas conseguiam pra pescar peixes e pegar alimentos ali no mais fundo que elas conseguissem do mar, pra tentar driblar a miséria que era relegada aos coreanos, né, nessa época de ocupação japonesa. O Japão então ocupou a Coreia em 1910, aqui a gente tá em 1943, e a gente vai conhecer essa história, um pouco dessa história das Haineyos. É uma parte que eu acho muito bonita do livro, era algo também que eu desconhecia completamente, eu gostei muito de entrar em contato, por mais que foi né, algo que adveio da miséria, elas construíram algo muito bonito ali, era quase como uma fraternidade. Então as mulheres da região levantavam todos os dias muito cedo, ainda de madrugada, pra fazer esse trabalho juntas, e elas se ajudavam, e
E tinha um momento também em que a menina, né, no caso a Hannah ali, a filha de uma das mulheres, ela chega numa determinada idade em que ela vai ser iniciada àquele trabalho, é quase como uma cerimônia religiosa de iniciação. Então eu achei muito bonito esse lado, né, da história. Mas enfim, a mãe delas precisa trabalhar e a Hannah em geral fica ali perto no mar cuidando da irmãzinha, e a mãe sempre dizia para elas tomarem muito cuidado com homens japoneses, principalmente, né, soldados. E a Hannah, né, sempre mantinha isso em mente, apesar de não saber necessariamente por que ela deveria tomar tanto cuidado, quando em um determinado dia ela vê um soldado japonês chegando enquanto ela tá ali cuidando da irmãzinha, e ela relembra dessas palavras da mãe. Ela sabia que ela tinha que tomar cuidado, e como ela se sentia uma segunda mãe para a irmã, ela pensou primeiramente em preciso proteger a minha irmã. Então ela escondeu a irmã e conseguiu ali driblar o soldado, que teria interesse sim em sequestrar a menina mais nova, mas acaba então levando a Hannah. E é aí que a história começa, porque o soldado sequestra a Hannah, e esse soldado, que é o Morimoto, ele vai ser o grande algoz desse livro, que não tem poucos, mas esse cara se tornou um dos meus personagens mais odiados da literatura muito rapidamente. Ele sequestra então a Hannah e ela descobre rapidamente que ela tá sendo levada pra Manchúria junto com várias outras meninas coreanas pra servir então de prostitutas para os soldados japoneses, né? Então ela parte desse translado logo no caminhão, no trajeto. Ela já é estuprada pelo Morimoto pela primeira vez, e ele fala pra ela que ela devia se considerar uma garota de sorte, porque ele vai iniciá-la e ele vai fazer isso com mais cuidado e mais carinho. E assim, esse livro não é pra quem tem gatilhos com violência sexual, porque, que eu me lembre, foi o livro mais gráfico em relação a isso que eu já li. As cenas de estupro desse livro são muito milimetricamente descritas, assim. Eu li uma dessas cenas, eu tava sentada no avião, e eu fiquei consternada, assim, a lágrima escorria, porque é realmente muito pesado. E a gente vai acompanhar, então, o que virou a vida da Hannah. Ela foi tirada da sua família, ela foi levada pra outro lado do continente com várias outras meninas, e elas tentam juntas resgatar o que elas conseguem, mas é uma vida extremamente sofrida. Elas perdem a identidade, elas perdem o direito ao próprio corpo. Todas as noites elas são estupradas sistematicamente. Cada uma delas tem um quarto nessa espécie de abrigo em que elas ficam, e os soldados apenas escolhem pela foto a porta em que eles querem entrar, e entra um, sai outro, entra um, sai outro. E isso todas as noites. Então é realmente muito absurdo. É um capítulo extremamente dolorido da nossa história, e que não dá pra passar com leveza por esse livro de maneira alguma. Enquanto eu lia, eu lembrei muito do livro Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, que é um livro nigeriano. E o que mais me marcou naquele livro na época é que ele era um livro que não te dava um segundo de paz. Era assim, era uma tristeza atrás da outra, uma porrada atrás da outra. E foi exatamente assim que eu me senti lendo Herdeiras do Mar. É dor atrás de dor, atrás de dor, atrás de dor. E infelizmente é uma dor extremamente real, porque é um capítulo da nossa história. Enfim, ao longo dos capítulos da Hannah é isso que a gente vai acompanhar. E a gente tem também os capítulos da Amy, que se passam, né, ali em 2011, onde ela tá indo pra Seul, né, que é a capital da Coreia. Ela também mora na ilha de Jeju, ela continua sendo Haenail. E ela vai pra Seul encontrar com os filhos dela, já adultos, ela já tem netos. E então ela é, né, já bem senhorinha, pra participar mais uma vez de uma passeata que as mulheres coreanas promovem todos os anos em Seul pra protestar ali contra o Japão e o fato de como ele não se justificou, não se... como fala? Não assumiu toda essa barbaridade, né? Então elas... frequentemente todos os anos acontece essa passeata, e na verdade o verdadeiro sonho da Emiko, porque ela vai todos os anos a essa passeata, porque ela tem muita esperança de que ela consiga encontrar a irmã dela após todos esses anos. Mas enquanto isso, enquanto ela faz essa viagem, a gente vai conhecendo também os dramas que ela tem hoje em dia com a sua família, com os seus filhos. Ela é muito desconectada deles e ela vai contando isso pra gente, mas também ela vai trazendo à tona muitas memórias do que ela viveu na época. Então o que aconteceu com a família depois que a Hannah foi sequestrada? O que eles passaram em família? E também é uma parte que não nos poupa em nada de sofrimento, assim. Eu lembro que, enquanto eu tava lendo com a Bárbara, ela comentou: é muito doido, porque o que a autora faz aqui é mostrar que, ok, uma foi sequestrada e viveu
todo aquele inferno. Mas nem por isso a que ficou teve uma vida boa, porque afinal era uma guerra e a Coreia continuava sendo colonizada pelo Japão e sofrendo todas as agruras por parte do governo japonês e dos soldados japoneses. Então a Emiko passou também por poucas e boas ali com sua mãe, com seu pai, e a gente vai conhecendo esse outro lado da história e do tanto que ela cresceu querendo encontrar essa irmã, de quem ela parcamente lembra hoje em dia, porque afinal de contas ela era muito pequena quando tudo aconteceu, mas que ela tem essa angústia no coração dela, ela quer poder ver essa irmã mais uma vez. E, enfim, eu acho que é isso que eu posso contar. O livro vai se desenrolando e vai, né, costurando essas histórias. A gente vai descobrindo o que uma tá passando lá e o que a outra foi passando aqui. E é dor, gente, é dor atrás de dor atrás de dor, mas é uma história que eu fico inconformada de nunca ter ouvido falar. E fico feliz, de uma certa maneira, de que literatura esteja sendo produzida sobre ela, para que a gente possa conhecê-la, para que a gente possa, né, entrar em contato com ela. E como eu comentei, eu quero ler mais livros de autores coreanos que falam sobre esses e diversos outros assuntos, porque eu tô muito curiosa com toda essa história, depois de ter lido Pachinko e Herdeiras do Mar no mesmo ano. Mas é aquilo, recomendo com muitas ressalvas, porque realmente são livros muito pesados e com bastante sofrimento, principalmente o Herdeiras do Mar. E então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem o joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!